Vamos então ao estudo da lição número 3. O tema da lição: cristianismo, as reformas no cristianismo. Para entendermos teologicamente e historicamente a nossa história, não é? Que é exatamente a história dos batistas, é importante nós resgatarmos um momento histórico em que os fatos aconteceram. Então, saber o contexto histórico, quando surgiram os batistas, a Reforma Protestante, por que esses movimentos eclodiram, é muito importante para entendermos até mesmo a nossa teologia. E por isso, eu queria, para abrir esse estudo, ler o texto de Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. É assim que lemos na palavra de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse versículo é um versículo muito emblemático, porque ele vem falar sobre o Evangelho. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho é uma palavra grega, que significa boas novas ou boas notícias. Normalmente, o Evangelho, na linguagem grega, ela denotava um triunfo militar, um triunfo de um exército. Então, quando o exército era vitorioso, ele mandava um mensageiro trazer a boa notícia daquela vitória. O mensageiro, então, vinha até o rei, trazendo aquela boa notícia. Era o Evangelho. A Bíblia, então, principalmente o Novo Testamento, pega essa palavra Evangelho, boa notícia, para denominar a própria vida, a própria experiência e a própria mensagem de Cristo. Por isso, quando nós dizemos, vamos pregar o Evangelho, nós estamos dizendo realmente dessa boa notícia. E qual é a boa notícia? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, deu a sua vida, morreu por nós, instituiu a sua igreja, deixou a sua igreja mandamentos, ordens, foi assunto aos céus e voltará novamente para buscar a sua igreja. Isso é o Evangelho, basicamente, isso é o Evangelho. Então, na verdade, os batistas ao longo do tempo, eles vêm se ocupando exatamente da pregação da boa notícia, da pregação do Evangelho. E esse texto é interessante porque ele traz 3 informações do apóstolo Paulo aos Romanos. A primeira, no versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Infelizmente, com o passar do tempo, alguns evangélicos, ou alguns que se dizem pregadores do Evangelho, têm envergonhado o Evangelho de Jesus. Não têm vivido uma vida de acordo com aquilo que Jesus deixou. E realmente, nós precisamos viver o Evangelho. Então, a mensagem que nós temos para nós, batistas, vivenciarmos novamente aquele mesmo fervor do início, precisamos não ter vergonha do Evangelho. A outra palavra que o apóstolo Paulo usa, no versículo 16 ainda, ele diz: porque ele, ou seja, o Evangelho, é o poder de Deus. Ainda hoje, o Evangelho tem sido o poder de Deus. É só o Evangelho que mobiliza, que muda a vida das pessoas. Aquilo que as casas de correção, os presídios, as escolas para infratores, enfim, aquilo que
as organizações sociais no mundo não conseguem fazer para corrigir o percurso de uma pessoa, a palavra de Deus consegue, porque no Evangelho está o poder transformador do Senhor. Mas Paulo diz ainda, no verso 17 do capítulo 1 da carta aos Romanos, porque exatamente no Evangelho, diz o apóstolo, não é? Romanos 1, 17. Exatamente, ele diz assim, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo pela sua fé viverá. Que maravilha, que maravilha lermos esse texto. O justo pela sua fé viverá. Por que eu escolhi esse texto para começar essa lição? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela veio ao longo da história perdendo a sua essência, perdendo essa visão evangélica básica, não é? Perdendo esse poder transformador do Evangelho. E quando nós dizemos isso, nós estamos falando exatamente da situação religiosa que a igreja ela veio enfrentando desde lá pelo ano 300, mais ou menos, da nossa era, não é? Quando a igreja cristã, aquela fundada pelos apóstolos, aliás, fundada por Cristo e tendo dado continuidade com os apóstolos, não é isso? Vemos, por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos que mostram a igreja. Essa igreja, com o tempo, ela veio se corrompendo, ela veio perdendo a sua essência, ela veio perdendo o mais precioso que ela tinha, que era a sua mensagem, o seu poder e a confiança somente em Deus. Isso porque, lá por volta do ano 300, mais ou menos no ano 311 até 313, a igreja do Senhor Jesus, que estava em franco crescimento, porque quanto mais pessoas davam as suas vidas pelo Evangelho, derramavam o seu sangue por pregar o Evangelho, mais o Evangelho crescia. Por isso que alguém disse, né, que o sangue dos mártires, daqueles cristãos que morriam, muitas vezes nas arenas, devorado por leões famintos, alguém disse, o sangue dos mártires é o combustível para o Evangelho. Veja então, a igreja do Senhor Jesus, ela veio numa crescente, ela veio realmente pregando esse Evangelho, vivendo esse Evangelho, e é claro que todos aqueles que pregam o Evangelho genuíno, em algum momento da história, eles são perseguidos. Isso aconteceu com a igreja. Desde o início já do cristianismo, nós vemos uma perseguição ferrenha ao Evangelho de Jesus, à pregação do Evangelho. Bem, nós sabemos que a igreja cristã nasceu exatamente na época que o Império Romano dominava aquela região chamada de Palestina. O que acontecia então? A igreja vinha em franca ascensão e o Império Romano, o Império Político, ele vinha numa decadência muito grande. Vejam, a igreja crescia e o Império Romano, como todo império, ruía. Houve um imperador romano chamado Constantino. Constantino, então, ele resolveu juntar o poder temporal do Império Romano, o poder político, com o poder espiritual da igreja. Ele, percebendo a decadência do Império Romano, uniu a igreja. E no ano 313, ele proclamou a liberdade de culto para os cristãos que até então eram perseguidos. A partir de então, ao invés da igreja cristã ser perseguida, ela começou, com o apoio do império, com o aparato do império, a igreja cristã começou a perseguir aqueles que não se convertiam ao cristianismo. Nesse caso, não é de se estranhar que muitos se convertiam apenas por conveniência, sem uma transformação genuína, sem experimentar esse poder maravilhoso de que fala o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Bem, daí para cá,
quando a igreja corrupta, quando o Estado corrupto, ele se une à igreja pura, nós podemos dizer que a igreja de Jesus vestiu o manto podre do Império Romano. E aí, a sua decadência começou a acontecer. Nós vemos então que, desde o ano 313 da era cristã, muitas pessoas de dentro da própria igreja, que foi nomeada por Constantino como a Igreja Católica Apostólica Romana. Católica, porque católico do grego quer dizer universal. Se o Império Romano ele dominava todo o mundo conhecido de então a igreja também estaria presente, humanamente falando, em todo o império. Por isso ela seria católica ou universal. Apostólica, porque pretendia seguir os ensinamentos dos apóstolos. E romana, porque ela estava ligada até as suas entranhas com o Império Romano. É interessante que a igreja, a partir daí, ela passa até a admitir e aceitar um governo muito parecido com o governo romano, com o governo imperial, com um governo autocrático. Assim, o bispo de Roma, o pastor da igreja da cidade de Roma, passou a ter uma certa influência sobre os demais pastores, e o bispo de Roma, então, passou a ter certa poder de autoridade sobre os demais. Na verdade, o primeiro papa nem foi Pedro, mesmo porque o apóstolo Pedro, ele era casado. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Não poderia ser ele o primeiro papa, porque os papas não se casam. Na verdade, o bispo de Roma recebia essa alcunha de papa, que significa papai, numa forma carinhosa de ser tratado. Com o tempo também isso se tornou um título religioso, que não está na Bíblia, diga-se de passagem. Pois bem, aquela igreja então, que se uniu ao Estado corrupto, ela não poderia voar muito. Como igreja do Senhor Jesus, não. Como instituição, ela pode ser até a mais antiga, mas como igreja de Jesus pura, ela foi se distanciando cada vez mais da palavra de Deus. Vários dogmas foram acrescentados, né? A Bíblia foi deixada de lado como única regra de fé e conduta e prática, então passou-se a acreditar em outras fontes de autoridade, como por exemplo a tradição. Algo não precisa estar na Bíblia. Se a igreja sempre fez assim, a própria tradição realmente ratifica aquilo como verdadeiro. Também a igreja passou a contar, no caso essa igreja cristã que se transformou em católica, passou também a contar com a infabilidade do Papa e com os dogmas do corpo de cardeais, chamado magistério da igreja. E essas decisões, fosse dos cardeais, fosse baseado na tradição, estava em pé de igualdade com a Escritura Sagrada. Também nós vemos, e está aí também na sua lição, que aquela igreja, ela, por essa época, vivia um tempo de especial embelezamento dos seus templos. Muito ouro nos templos, não é? Coisa que também não encontramos no Novo Testamento. Essa ideia de catedrais, de templos suntuosos, isso não está no Novo Testamento. Também passou-se a crer no valor das relíquias sagradas, não é? Ali por volta do ano de 1400, 1500, aqueles relíquias, como por exemplo, uma lasca da cruz de Cristo, como por exemplo, uma gota do leite da Virgem Maria, como por exemplo, uma gota de sangue de Jesus. Então, tudo isso era comercializado e os países católicos daquela época, eles queriam ter essas relíquias, não é, para mostrar para os outros, não é, que eles tinham
objetos miraculosos, e peregrinos vinham de muito distante para então verem e adorarem aquelas relíquias. Também, outra invenção que foi acrescida é a doutrina da penitência como forma de absolvição de pecados. Então, bastava alguém confessar o seu pecado ao sacerdote, e esse sacerdote daria então o perdão, e aquela pessoa estaria perdoada, sem a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo na cruz perdoar os pecados daquela pessoa. Era também comercializada as chamadas indulgências. A indulgência, mais ou menos, era você, com o seu dinheiro, comprar a salvação de alguém que já havia morrido. Então, se você tivesse um tio, uma tia, uma mãe, um parente que você não tinha certeza se morreu salvo, se tinha seguido o caminho de Jesus, bastava você, então, dar uma oferta para a igreja, que naquela época, nos idos de 1500, estava construindo a Basílica de São Pedro em Roma. Bastava dar uma oferta que, como dizia Tetzel, que era o grande pregador das indulgências na Alemanha, ele dizia: quando a moedinha tilintar no fundo do gasofilácio, uma alma sai voando do purgatório e vai para o céu. Ou seja, a fé genuína de que o apóstolo Paulo fala no texto que lemos de início, estava sendo comercializada, substituída por coisas. Veja que essas coisas de comercializar a fé não é coisa dos nossos dias apenas, mas já naquela época a igreja estava tão distante do seu objetivo que ela realmente distanciou-se. E distanciou-se da palavra de Deus, e mais do que isso, distanciou o povo da palavra de Deus, porque a Bíblia, ela só poderia ser lida pelos sacerdotes, pelos padres, por aqueles que tinham um papel importante de liderança na igreja, não é? Então, só eles podiam ler a Bíblia. A Bíblia não estava acessível ao povo, ninguém tinha a Bíblia em casa, como hoje todo mundo pode ter. Somente os sacerdotes é que interpretariam os escritos sagrados da palavra de Deus, não é? Então, isso distanciou muito o povo do Evangelho. A boa notícia não estava sendo pregada, mas o que estava sendo pregado eram dogmas humanos. O que estava sendo inserido era apenas costumes que não passavam da mera tradição. Bem, essa era a situação da igreja, então, do ano 300 até pelo menos o ano 1500. Uma igreja que veio se afastando do Evangelho e tomando um rumo muito humano. Muitos dentro da própria igreja se levantaram durante esses séculos todos, em que a igreja estava com esse manto corrupto do Estado romano. Muitos deles morreram na fogueira, como John Huss. Seu desejo profundo era tão somente fazer uma reforma da igreja. Daí o nome reforma. Ele, inquieto, com muitas perguntas que a tradição da igreja não davam para ele, que o magistério da igreja não dava,
ele, um professor de teologia, começou a perceber o quão distante a igreja que ele amava estava distante da Escritura Sagrada, que ele também amava. Um belo dia, lendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, o texto que lemos, ele leu: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essas palavras entraram no coração de Martinho Lutero, porque ele, agora que aprendeu em toda a sua vivência que a salvação era algo quase adquirido por merecimento, que precisava se fazer tantas penitências, que se salvava as almas do purgatório ilusório que ele cria, simplesmente pagando uma certa quantia, que havia valor naquelas relíquias sagradas. Quando Lutero se vê diante da linda, da majestosa, da transparente palavra de Deus, dizendo: o justo vive por fé, ele chega então à conclusão que não há nada que precisemos fazer para ser salvo, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo. O justo viverá pela sua fé. E a partir desse versículo, certamente lido num mosteiro, à luz de velas, à luz do Evangelho, clareou o coração daquele homem e através dele varreu toda a cristandade, trazendo luz para uma igreja que estava em trevas. Lutero, então, a partir desse pressuposto, da fé como realmente um dom de Deus, operado pela graça de Deus, ele então estipula 95 teses que ele, depois de muito tentar falar com o Papa, esclarecer as autoridades, ele então vai até a igreja onde ele servia como pregador, a igreja do Castelo, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e ali ele prega, num gesto histórico, aquelas 95 teses na porta do Castelo de Wittenberg, onde as pessoas corriam para ler. E aquelas teses, então, serviram de base para o pensamento, para a doutrina das igrejas chamadas protestantes ou evangélicas até os nossos dias. Se você quiser ver aquelas 95 teses, você pode ter acesso aí até na internet. Mas essas 95 teses, elas podem ser resumidas, digamos assim, em 5 princípios do pensamento evangélico, do pensamento protestante. São os chamados solas, porque as 5 afirmações que Lutero faz começam com a expressão latina sola, que quer dizer em português somente. Somente. Falei um pouco no estudo passado sobre as solas, mas aqui eu quero investir um pouco mais de tempo, porque essas 5 solas, ou 5 solas, são a base do pensamento evangélico, protestante e também do pensamento batista, bem como de outros grupos evangélicos. O primeiro sola que Lutero traz é sola fide. Sola fide significa somente a fé, ou seja, a salvação é somente pela fé e não por obra alguma que o ser humano pode fazer. Ou seja, o ser humano, ele é justificado e salvo única e tão somente, exclusivamente pela fé no Senhor Jesus, sem acréscimo de boa obra nenhuma, sem nenhum mérito humano, como ensinava a Igreja Católica. Não há nada que alguém possa fazer para merecer a salvação. A fé, então, salvadora, ela é evidenciada pelas obras, e não o contrário.
Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele vai ter uma vida realmente também de amor ao próximo e de boas obras. Mas as boas obras não podem trazer salvação ao ser humano. Confere com o que o apóstolo João diz na primeira carta, no capítulo 5, versículo 4. Diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se há um sola que precisa ser resgatado para os nossos dias, é sola fide, é somente pela fé. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como tem feito falta na igreja atual, na igreja batista, em outras igrejas também, a fé salvadora, a fé genuína, a fé que defende, a fé como escudo, que serve para nos defender das ciladas do maligno. Parece que a fé está em extinção, mesmo nos ambientes cristãos. Hoje fala-se, por exemplo, no chamado ateísmo cristão. E o que é o ateísmo cristão? O ateísmo cristão é aquilo que nós podemos chamar da secularização da fé. O que é a secularização da fé? É as coisas sagradas, as coisas de Deus, não tem mais aquela exclusividade que tinha no passado. A frequência aos cultos, isso é quando der, quando for possível, quando não estiver chovendo, quando não tiver outro programa melhor, eu vou à igreja. Nós temos muitos cristãos que, na verdade, são ateus, não é? Ateus cristãos, porque têm suas vidas totalmente desprovidas do compromisso com a causa do Evangelho. Vivem suas vidas como se nenhuma transformação houvesse acontecido na sua vida. Seu comportamento social em nada difere do comportamento de uma pessoa não regenerada, de uma pessoa não salva por Jesus. Basta olhar, por exemplo, as redes sociais de muitos que se dizem cristãos, e você vai ter uma ideia desse ateísmo cristão que eu estou falando. Ou seja, a fé genuína não é vista na vida daquela pessoa. Para o ateu cristão, a Bíblia, por exemplo, não passa de um amuleto, e a oração também não. Ele não vive uma vida de leitura da Bíblia, de oração, mas no primeiro problema que ele enfrenta, corre para pedir oração para todo mundo, e só a oração do outro é que tem poder. Mas ele não tem esse exercício da oração na sua vida. Ele não lê a sua Bíblia como palavra de Deus para ele todos os dias. Ele fica sem se alimentar. Só ouve a palavra de Deus quando vem aos cultos ou quando acessa pela internet algum culto. É o verdadeiro ateu, porque nega o Senhor na sua vida, muito embora racionalmente ele crê em Deus, mas não segue os seus preceitos. O segundo sola da reforma, Lutero chamou de sola scriptura, que em português seria somente a Escritura. Quando Lutero diz sola Escritura, ele quer dizer que a Bíblia Sagrada é a única revelação de Deus para o ser humano e, portanto, não há outra autoridade para além da Escritura Sagrada. Isso porque, como disse, a Igreja Católica cria, além da Bíblia, e crê até hoje, também no magistério da Igreja, que são as bulas, as decisões feitas nos concílios pelo Papa e os cardeais, isso tem peso de revelação, e também a tradição da Igreja, ou seja, se a Igreja no passado resolveu criar um dogma, como, por exemplo, o dogma da ascensão de Maria, que é um dogma católico, de que Maria teria ascendido aos céus, assim como Jesus foi, ou tantos outros dogmas, mesmo não tendo comprovação bíblica, pela tradição, isso é aceito como revelação. Lutero não aceitava isso. Ele dizia, o que não está na Bíblia não serve, não é de Deus. Não podemos acrescentar algo humano àquilo que Deus deixou registrado na palavra de Deus.
como sola Escritura precisa voltar ao coração da igreja hoje, da igreja cristã de um modo geral. Porque hoje não é só a igreja católica que não tem a Bíblia como regra de fé e prática. Muitas igrejas chamadas evangélicas, e eu diria até mesmo chamadas de batistas, não têm a palavra de Deus como central nas suas pregações. Muitas vezes, os textos bíblicos são usados como pretextos para arrecadações de dinheiro, para grandes reuniões, para curas e para outras coisas, quando a ênfase não é no ensino, na exposição séria da palavra de Deus. Quando Lutero insere no meio cristão o sola Escritura, ele está querendo dizer que nós, como cristãos, devemos negar qualquer credo, qualquer concílio, qualquer indivíduo, qualquer reunião que possa pretender ser revelação de Deus. Há igrejas que se dizem cristãs e que têm, por exemplo, grandes fundadores que tiveram revelações, e essas revelações, elas são parte também da crença dessas igrejas, que têm as revelações, como de Ellen White, para os adventistas, de Joseph Smith, para os mormons, não é? Que tem revelações que esses supostos profetas tiveram, do mesmo peso da Bíblia. O verdadeiro evangélico, o verdadeiro batista, não aceitará qualquer doutrina fora daquela exposta na palavra de Deus. Toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, ela é inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A Escritura, ela mesma se interpreta. Não precisa de nenhuma interpretação humana para além dela mesma. O terceiro sola de Lutero é solos Christos. Somente Cristo. Cristo é recolocado no centro da fé cristã, que havia colocado ele de lado para colocar no seu lugar, principalmente Maria, como personagem principal da história salvadora. Lutero traz Jesus para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, para o centro do cristianismo. Só Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como diz a palavra do Senhor em Atos 4,12, e não há em nenhum outro salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa sermos salvos. Portanto, um verdadeiro evangélico, um verdadeiro batista, vai negar sempre que qualquer outra pregação que não inclua Cristo, o seu sacrifício substitutivo, o seu sacrifício vicário em nosso lugar na cruz do Calvário. Qualquer pregação que vai evidenciar mais as obras de Cristo, mais os milagres, mais a prosperidade financeira, mais a saúde, mais qualquer outra coisa que esvazie a cruz de Cristo, seja anátema. Não é evangelho, não é a boa notícia. O evangelho é aquele que declara a fé em Cristo acima de tudo, e Ele como único e suficiente Salvador pessoal. Sola gratia é o quarto sola de Lutero, somente a graça. A igreja oficial da época de Lutero e dos nossos dias também dizia que precisávamos fazer sacrifícios, penitências, para merecer a salvação. Lutero resgata do Evangelho e principalmente das cartas paulinas que somente a graça, o favor imerecido de Deus para o ser humano é que era necessário e suficiente para a salvação. Só a graça de Deus é suficiente. Não há nada, absolutamente nada, a não ser crer na graça de Cristo, que possamos fazer para ser salvo.
Não há dinheiro nenhum que possamos trocar pela salvação ou por qualquer favor de Deus. É Deus quem nos dá de graça a salvação, porque Ele quis assim. Então, não precisa dar o seu dinheiro para comprar terreno no céu, como muita gente está vendendo por aí. Isso é pura enganação. E essa mentira é antiga demais para fazer tanto sucesso como ainda faz. E o quinto sola é soli Deo gloria. Somente a Deus a glória. Lutero quer dizer que não adianta templos suntuosos, que não adianta ouro nos templos, que não adianta a glória humana, não adianta enaltecer os feitos humanos, mesmo aqueles feitos pelos profetas, pelos apóstolos do passado. Ninguém, nem os santos, nem Maria, nem os mártires, a ninguém deve ser dada a glória que só deve ser dada a Deus e a Jesus Cristo. Como diz o salmista no Salmo 92, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade tu és Deus. A glória de Deus não deve ser compartilhada com pessoas. Por mais que você goste de um pastor, de um líder religioso, de um pregador da internet, a glória deve ser dada somente a Deus. E o que passa disso chama-se idolatria, que infelizmente ainda é muito visto no meio chamado evangélico. Nós, pastores, líderes, somos apenas instrumentos nas mãos de um Deus poderoso. Somos barro, somos falhos, mas Deus não. Ele nunca falha. Você pode mirar nele e confiar nele. Esses 5 solas realmente trouxeram uma grande revolução para o seio do cristianismo, porque resgatava exatamente tudo aquilo que a igreja havia perdido. Lutero também, e devemos a ele muitas coisas boas, foi o responsável pela tradução da Bíblia para o alemão. Isso foi muito importante porque a partir daí outros idiomas também têm a Bíblia traduzida. Talvez você não saiba, mas a Bíblia é ainda hoje o livro mais vendido em todo o mundo e o mais traduzido em todo o mundo. Graças a Deus que hoje, por exemplo, nos vários idiomas, tem as versões da Bíblia para a linguagem popular. No Brasil, temos, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, temos a Bíblia Viva, não é? Temos também a nova Almeida atualizada, recém-lançada também pela Sociedade Bíblica, e outras Bíblias em linguagem popular. Foi isso que Lutero fez. É interessante que hoje em dia muitas pessoas não gostam dessas traduções populares, porque elas, segundo eles, empobrecem o texto bíblico. Não creio assim. Eu creio que elas aproximam a Escritura de quem precisa conhecer a Escritura, o povo. Foi isso que Lutero fez quando traduziu a Bíblia para o alemão popular, não para o alto alemão, mas para o alemão que todas as faixas, as classes sociais naquela época pudessem também ter acesso à Escritura. E como eu comecei falando na semana passada, uma outra reforma aconteceu. Nós podemos dizer uma reforma paralela à reforma. Por quê? Mesmo antes de Lutero, haviam outros grupos não conformistas, não é? Que chegavam a partir do livre ensino, da livre pesquisa na Bíblia, chegavam a conclusões muito parecidas. E houve também, ali pela época da Reforma, não é? Coincidente ali com aquele momento histórico de questionamento, que é quando também a chamada modernidade está surgindo, né? E todo o pensamento, o iluminismo também está no seu auge, a ciência moderna está surgindo, outros grupos também começavam a questionar a igreja. Entre esses grupos, houve um
que marcou também grande presença. Foram os chamados anabatistas. Esse grupo, necessariamente, não saiu da Reforma Protestante e nem do catolicismo, mas foi um grupo que surgiu, claro, influenciado sim pelas ideias de Lutero, influenciado sim pela ideia dos grandes reformadores, como João Calvino e como Ulrich Zwingli. Esses três grandes reformadores, Lutero na Alemanha, Calvino na França, depois no sul da Suíça, em Genebra, e Zwingli no norte da Suíça, em Zurique, eles foram os três grandes pilares da reforma. E exatamente ali, em Zurique, na Suíça, às margens do rio Limmat, que surge então esse grupo chamado de anabatista. Eles criam sim nos 5 solas de Lutero, mas havia pelo menos um grande posicionamento que Lutero não reformou a igreja. Tratava-se do batismo. Os anabatistas questionavam o batismo de bebês, que também não tinha base bíblica, mas Lutero resolveu não mexer nessa questão, nem Calvino, nem Zwingli. Os anabatistas então diziam, não, um bebê não pode crer. O batismo de bebês está errado segundo a Escritura. Mas nenhum dos reformadores quiseram abrir mão da união entre a igreja e o Estado. Os 3 grandes reformadores linkaram o poder espiritual com o poder temporal. Lutero, com o apoio dos príncipes alemães, se rendeu também à política daqueles príncipes. Calvino fez de Genebra a sua própria cidade. E ele próprio, Calvino, perseguiu muitos que não criam na sua doutrina na cidade de Genebra. Zwingli fez de Zurique também o seu quartel-general. É claro que se eles abrissem mão do batismo infantil, eles abririam mão também do controle sobre as pessoas. E as cidades perderiam o controle da população, do censo populacional e também dos impostos. Como eles saberiam quantos habitantes tinham na cidade se não fosse pelo batismo? Lembrem-se que naquela época não existia cartório de registro civil. Quem fazia o registro era a própria igreja, fosse ela católica ou protestante. Então, o poder político, ele viu no batismo de bebês uma maneira de controlar também a população e saber onde cada um morava, através do registro do batistério que ficava na igreja. Ou seja, era cômodo para eles manterem o batismo de bebês, mas não era bíblico. E os anabatistas se levantam então e diziam, um bebê não pode crer. O batismo do Novo Testamento é o batismo do arrependimento. E ainda que seja aceito por todos vocês, um bebê não pode ser batizado. Não precisa ser muito inteligente para saber que, enfrentando o poder dos governos instituídos, fossem católicos ou protestantes, e também se investindo contra os grandes reformadores, eles estavam comprando uma briga feia. E foi feia mesmo. Porque esses pequenos grupos desorganizados de anabatistas, eles então eram dizimados. Você pode assistir um filme que tem inclusive à disposição na internet, chamado Os Radicais. É a história de um dos primeiros anabatistas, chamado Michael Sattler, que viveu no sul da Alemanha, e esse filme é muito elucidativo sobre essa história dos anabatistas. Em Zurique, muitos receberam o chamado terceiro batismo. Sabe o que é o terceiro batismo? Geralmente, uma criança tinha sido batizada numa igreja católica, rebatizada numa igreja protestante, ou pelos anabatistas, e o terceiro batismo era dado por Zwingli, no rio Limmat, em Zurique. Era a morte por afogamento.
Era uma maneira de ironizar o batismo. Aqueles homens eram enfiados na água, até quando não pudessem, eram retirados e incitados a negar a sua fé. Como não negavam, e muitos negaram, é claro, como aqueles que não negavam a fé morriam afogados. Bem, essa história dos anabatistas é uma história muito interessante, né? E que nós precisamos, então, também saber. Os primeiros anabatistas foram banidos da cidade de Zurique e foram para outras cidades. Mas assim como na diáspora, no Antigo Testamento, assim como no Pentecostes, no Novo Testamento, que os cristãos foram perseguidos e foram espalhados, assim também os anabatistas perseguidos foram para toda a Europa, pregando essa fé que restaurava também pontos importantes do Novo Testamento, que foram esquecidos ou deixados de lado pelos reformadores. Por isso nós dizemos que os anabatistas, eles nos legaram, eles nos deixaram uma rica herança. A herança de pregarmos sempre a favor da total separação entre igreja e Estado. Não cabe ao governo ditar normas de fé para a igreja. É claro que o governo temporal pode editar decretos, como agora nesse tempo de pandemia, para o bem da população. Não é disso que estamos falando. Mas não cabe ao governo dizer o que nós devemos crer ou não crer. Isso é de ordem pessoal. Isso os batistas e os anabatistas antes deles sempre defenderam ao longo da história. Todas as religiões têm o direito de existir, ainda que não concordemos com elas, nem uma vírgula, mas morreremos pelo direito que todos têm de exercer a sua religião, seja ela qual for. Os anabatistas nos trazem também e nos deixam o legado da restauração do batismo bíblico do Novo Testamento, onde bebês não eram batizados, mas pessoas que pudessem dar uma profissão de fé crível no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas é importante lembrarmos que anabatista não é batista. Tanto é assim que ainda existem igrejas anabatistas no mundo, né? No Brasil, a igreja anabatista mais conhecida são os menonitas, que são mais numerosos no sul do país. Mas há também, principalmente nos Estados Unidos, os Amish, muito conhecidos também pela sua maneira rigorosa. Na casa de alguns Amish não tem nem luz elétrica, eles são contrários a todo tipo de modernidade também. Há também os Irmãos em Cristo, outro grupo de anabatistas que, por exemplo, são pacifistas ao extremo. Os seus adeptos, os seus fiéis não podem, por exemplo, ir para a guerra, não podem, por exemplo, servir na polícia, não podem pegar em armas de maneira nenhuma. Os batistas não somos assim. Então, muito embora tenhamos algo em comum sobre a nossa fé, sobre a separação entre igreja e Estado, batistas não são anabatistas. Os anabatistas ainda hoje existem com as suas igrejas espalhadas pelo mundo. Muito bem, chegamos então ao final desse estudo número 3, as reformas do cristianismo, que vem então ressaltar o momento histórico em que a igreja vivia, principalmente no século XVI, o surgimento da reforma protestante e junto com ela uma outra reforma, a dos anabatistas, que é tão importante. Na próxima lição, nós vamos ver então como surgiram então os batistas propriamente ditos na Holanda e na Inglaterra. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo. Em nome de Jesus.